A cidade, um eterno palco de dramas invisíveis, seguia seu ritmo implacável. Carros buzinavam, passos apressados ecoavam no asfalto quente. Milhares de vidas se cruzavam, cada uma em sua própria bolha de urgência, de pequenos triunfos e grandes desesperos não ditos. Ninguém notava o tremor nos lábios, o olhar que fugia do contato, o corpo que lentamente perdia sua batalha contra o peso da ausência. Uma mulher, quase uma sombra, caminhava entre a indiferença diária, um fantasma em meio à pressa alheia. Ela não pedia, não gritava, apenas existia ou tentava existir com uma dignidade silenciosa que apenas agravava sua agonia interna, uma dor invisível para o mundo apressado. A fome, uma predatória invisível, corroía suas últimas reservas. Não era um lamento, mas um esgotamento brutal, a exaustão de um espírito que lutava para manter a forma física. Cada passo era uma vitória. Cada respiração, um desafio. Os contornos do mundo começaram a se distorcer, as cores a desbotar, o som da cidade se tornando um zumbido distante, como se o palco estivesse se preparando para um ato final e dramático. Ninguém à sua volta parecia perceber o abismo se abrindo sob seus pés. Eles viam apenas mais uma figura entre tantas, anônima, insignificante na grande tapeçaria urbana, incapazes de discernir o tormento silencioso que a consumia. No meio desse turbilhão de alheamento, um vulto azul se movia com a rotina do dever. Um policial. Seus olhos, treinados para observar, para identificar anomalias, deslizavam pela multidão. Um rosto entre milhares, uma patrulha como qualquer outra. Ele não procurava por milagres nem por tragédias espetaculares, apenas a ordem tênue que mantinha o caos à margem. Mas há momentos em que a vida conspira para quebrar a rotina, para forçar o olhar a ver o que antes era invisível. E esse momento estava se desenrolando, segundo a segundo, com uma inevitabilidade arrepiante. O tempo pareceu desacelerar, como em um filme onde cada detalhe é crucial para o enredo, onde cada segundo prepara o terreno para uma paixão inesperada, não carnal, mas de uma profundidade maior. A paixão pela vida alheia, um amor pela humanidade que transcende o trivial. De repente, não houve aviso, não houve um grito, apenas a rendição abrupta de um corpo. O chão veio rápido, mas a queda foi mais que física. Foi o colapso de uma resistência silenciosa. Em câmera lenta, a silhueta da mulher pendeu para o lado, os joelhos fraquejaram, os braços desistiram de lutar contra a gravidade. Um instante congelado no tempo onde o barulho da cidade foi engolido por um silêncio assustador, a pausa dramática que antecede uma revelação. Foi nesse exato milésimo de segundo que um par de braços firmes e inesperados se estendeu. Não por obrigação, mas por um impulso primal, uma reação inata à vulnerabilidade absoluta. Um encontro marcado pelo acaso, mas guiado por uma força maior, por uma paixão inerente ao ser humano de cuidar do próximo. O uniforme azul, antes um símbolo de autoridade distante, tornou-se o refúgio, o último porto seguro de uma alma à deriva. Ele a segurou. Ele a amparou antes que o impacto pudesse atingir o concreto frio. Naquele contato inesperado, naquele toque que transcendia o dever e a distância, algo se quebrou dentro do policial. A indiferença profissional cedeu lugar a um olhar de profunda humanidade. O rosto da mulher, exausto e pálido, agora descansava sobre um ombro que momentos antes era totalmente estranho. Quem é essa mulher? Qual a profundidade de sua dor? E por que o destino escolheu este policial, neste momento, para ser o guardião de sua fragilidade?
Perguntas que ecoam, preenchendo o vazio daquele instante e despertando uma curiosidade insaciável sobre o destino de ambos. A cena se congelou para todos que testemunhavam, uma pintura viva da fragilidade humana e da inesperada fortaleza da compaixão. As pessoas ao redor pararam. Os murmúrios se transformaram em suspiros. A curiosidade inicial se metamorfoseou em um silêncio reverente. O que eles estavam presenciando era mais do que um acidente. Era a quebra de uma barreira invisível, a colisão entre a dureza da existência e a suavidade da bondade. Ninguém poderia prever as ondas que aquele ato singular de amparo desencadearia. A emoção que atravessou os presentes era tangível, uma corrente invisível de solidariedade começando a se formar, uma pequena chama de amor reacendida em corações alheios. O coração do policial, acostumado ao pulsar acelerado das emergências, agora batia com um ritmo diferente, mais compassivo. Ele a manteve firme, enquanto a realidade do que acabara de acontecer o envolvia. Não se tratava apenas de um desmaio. Tratava-se de fome, daquela fome que arranca a dignidade, que consome a esperança, que faz um corpo ceder sob o peso da privação. Mas, nesse ponto mais baixo, no limiar da invisibilidade, um raio de luz inesperado acabava de irromper. Este não é o fim da história. É o prólogo de um amor que se manifesta na forma mais pura. O cuidado humano, uma paixão pela vida que transcende as barreiras do desconhecido. Este é o precipício. Você está pronto para atravessá-lo? Porque o que aconteceu depois derrubou barreiras que ninguém imaginava, tocando almas que jamais se encontrariam e reacendendo a chama da esperança em um mundo que, por vezes, parece esquecer a sua própria essência. Voltamos. Para entender aquele instante de rendição, precisamos recuar apenas um passo para a banalidade que o precedeu. A rua, pulsante e indiferente, era o cenário de um dia comum. Um palco urbano onde dramas silenciosos e rotinas ruidosas se entrelaçavam sem se tocar. O sol do meio-dia castigava o asfalto, a poeira subia, o cheiro de fumaça e exaustão pairava no ar. Nesse cenário, o policial, um homem forjado pela ordem e pela disciplina, patrulhava. Seus olhos, acostumados a decifrar a linguagem corporal do perigo, a registrar as nuances do comportamento humano sob pressão, deslizavam. Ele via, mas não percebia no sentido mais profundo, os 1000 sinais de fragilidade que a cidade exibia. Seu foco era a manutenção, a segurança, o cumprimento do dever. Ele era a muralha contra o caos, um pilar da estrutura. A mulher, por sua vez, era o avesso disso. Não a estrutura, mas a delicadeza prestes a se romper. Ela caminhava com uma lentidão que não era preguiça, mas a gravidade do esgotamento, cada fibra de seu corpo clamando por descanso, por nutrição. Seus passos não a levavam a lugar algum com propósito, mas a arrastavam, impulsionados pela inércia, pela teimosa vontade de seguir em frente, mesmo quando o corpo se recusava. O cansaço pesava em seus ombros como um fardo invisível, mas real. A palidez de seu rosto não era apenas um sintoma físico, era o espelho de uma alma exaurida, a última gota de energia se esvaindo. Este não é o prelúdio de uma tragédia anunciada, mas a abertura para uma paixão inesperada, um reencontro com a humanidade essencial. Então, o inesperado, um cambaleio, não um vacilo, mas um colapso orquestrado pela fome. Como em um filme, o mundo ao redor pareceu diminuir o ritmo. O zumbido da cidade transformou-se em um sussurro distante. A mulher, antes um vulto anônimo, tornou-se o centro de um universo que se comprimia. A câmera agora se fixa no policial. Seus olhos, antes varrendo o horizonte, agora se estreitam. Ele não está mais observando a rua. Ele está observando ela.
A imagem de seu corpo vacilando gravou-se em sua retina. Não era um incidente em uma ficha, mas uma pessoa real, desmoronando à sua frente. O instinto, puro e desarmado, assumiu o controle. A microexpressão, quase imperceptível para o olhar leigo, mas gritante para quem busca a essência humana, desvela-se em seu rosto. Há um lampejo de surpresa, rapidamente substituído por uma urgência que transcende qualquer manual de procedimento. O dever era manter a ordem, mas o que ele viu foi a desordem do corpo humano em sua forma mais vulnerável. Uma onda, talvez de choque, talvez de compaixão latente, atravessou-o. Seus braços se estenderam, não por reflexo mecânico, mas por uma súbita compreensão da gravidade do momento. Ele não a pegou, ele a amparou. Uma distinção sutil, mas profunda. Era a diferença entre reagir e cuidar, entre o protocolo e o amor incondicional pela vida que surge no coração mais calejado. Nesse instante, o uniforme se dissolve. O escudo simbólico da autoridade desaparece. Resta apenas um homem, um ser humano que, por um fragmento de segundo, escolhe o amor e a compaixão acima de tudo. A transição de dever para a humanidade foi completa. Aquele toque, aquele amparo, não era apenas um gesto físico, era uma ponte lançada sobre o abismo da indiferença, uma conexão que desafiava a frieza do mundo. O rosto da mulher, exausto, encontrou repouso. O calor de um braço firme, o som de uma voz suave. "Está tudo bem." Ou talvez, "Não se preocupe." Palavras que são mais do que sílabas, são promessas, o início de uma nova narrativa onde a fragilidade encontra o refúgio e a paixão pela vida se revela em sua forma mais inesperada e pura. Este foi o ponto de virada. O momento em que a história de uma mulher faminta e um policial em patrulha deixou de ser apenas um incidente e se transformou em uma epopeia de conexão humana. A cidade parou de girar. Os pedestres, antes alheios, agora eram testemunhas silenciosas de uma ressurreição emocional. Eles viam não a queda, mas a ascensão da bondade, o triunfo do espírito sobre a adversidade. E o policial, que momentos antes era apenas um cumpridor da lei, agora era o epicentro de uma revolução silenciosa. O pivô de um amor que se anunciava, um amor pelo próximo que transcende qualquer expectativa. Este foi o instante de clareza, a verdade nua e crua de que a maior força reside não no poder, mas na gentileza. E o que vem a seguir é a prova disso. Com ela em seus braços, o mundo do policial encolheu-se para aquele único ponto de contato, aquele corpo frágil e inerte. O peso em seus braços era mais do que a mera massa de um corpo. Era o peso da humanidade, da vulnerabilidade exposta, um testamento mudo à dura realidade da existência. O cheiro de fome, sutil e cortante, atingiu suas narinas. Não era o cheiro de um crime, de uma transgressão visível, mas de uma dor muito mais antiga e profunda, uma dor que nenhuma lei podia punir ou prevenir, que nenhuma ordem podia conter. Seu treinamento, seus anos na rua, haviam-no preparado para reagir a ameaças, a impor ordem. Mas para isso, para a desintegração silenciosa de uma vida sob o sol inclemente do meio-dia, em plena vista de todos, seus olhos fixaram-se no rosto pálido da mulher, nas linhas de exaustão que marcavam sua pele, esculpidas por dias de privação. Que história secreta aquela face contava! Que jornadas silenciosas e desesperadoras a haviam levado até aquele ponto de colapso nos braços de um completo estranho, um agente da lei. A questão não era mais sobre o estrito cumprimento do dever, mas sobre uma compaixão recém-descoberta, um amor emergindo do caos e da indiferença. Não uma paixão romântica, mas a paixão mais fundamental de todas, a paixão pela vida, pela dignidade de um semelhante. Ele a acomodou delicadamente no chão,
Um movimento feito com uma suavidade e precisão inesperadas para mãos calejadas pela dureza das ruas e pela aspereza da rotina policial. A urgência de agir, de fazer algo que fosse substancial e imediato, era visceral, pulsando em suas veias como uma adrenalina de um tipo diferente. Sua voz, antes firme e autoritária, forjada em comandos e alertas, agora era um sussurro contido, buscando transmitir tranquilidade em meio à confusão crescente, tentando acalmar a si mesmo tanto quanto a ela. Você está bem? Respire fundo. Palavras simples, quase banais, mas carregadas de uma intenção genuína, de um cuidado que brotava do mais profundo do seu ser. Ele checou seu pulso, um gesto automático de primeiros socorros, instintivo e vital, mas executado com uma intensidade pessoal que ia além do procedimento. A batida fraca, quase imperceptível, era um grito silencioso de sobrevivência, um elo frágil e precioso com a vida que ele agora sentia em suas mãos e que jurara proteger. Não havia tempo para o protocolo, para a papelada interminável, para os trâmites burocráticos que regiam seu mundo. Havia apenas uma vida nua e crua, necessitando de ajuda, um instante que redefiniria o significado de sua própria paixão pelo serviço, agora transmutado em uma paixão pela preservação individual, pela centelha divina em cada ser humano. O burburinho da multidão, que momentos antes parecia diminuir gradualmente, agora silenciava completamente, como uma orquestra que subitamente perde o maestro. Os passos apressados cessaram, congelados. As conversas fofocas foram interrompidas a meio da frase. Uma quietude estranha e profunda pairava no ar, carregada de tensão e expectativa, como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração, aguardando o próximo ato de um drama inesperado e, ao mesmo tempo, inevitável. Olhos curiosos, antes cheios de pressa e preocupações banais, agora estavam fixos na cena, uma mistura indecifrável de choque, apreensão e uma incipiente, mas poderosa, empatia. O policial, no epicentro dessa atenção súbita, sentia o peso de todos aqueles olhares, mas sua concentração permanecia inabalável na mulher à sua frente. Sua missão havia mudado, de guardião abstrato da lei para zelador tangível de uma vida, um papel que transcendia a farda, que desnudava o homem por trás do uniforme. Este era o momento em que a individualidade se fundia com a coletividade, onde o ato singular de um homem ressoava através de todos os presentes, tocando algo fundamental em cada um deles, despertando um amor latente. E então, o primeiro sinal de que o feitiço da indiferença estava se quebrando. Alguém, com hesitação inicial, trouxe uma garrafa de água. Outro, um pouco mais confiante, ofereceu um lenço limpo. Pequenos gestos, aparentemente isolados, mas que marcavam o início do efeito cascata da atenção, uma onda de solidariedade começando a se formar. O ato inicial do policial, de parar, de tocar, de cuidar sem hesitação, havia quebrado o feitiço. Ele não apenas amparou a mulher com suas mãos. Ele abriu uma fenda na rotina impessoal do dia, permitindo que a luz da compaixão entrasse, iluminando a sombra da necessidade. O que antes era invisível para a maioria, agora era inegável, exposto à vista de todos. A mulher não era mais uma estatística na rua. Era alguém necessitando desesperadamente, e o policial era o catalisador. A primeira peça de um dominó de solidariedade que começava a cair. Ele aceitou a água, abrindo a tampa com cuidado, oferecendo-a com a máxima delicadeza aos lábios secos e rachados da mulher. Cada gota era um elixir de esperança, não só para ela, mas para cada alma que testemunhava. Um amor silencioso que se manifestava em atos concretos. A decisão de agir, a escolha da compaixão em um mundo muitas vezes cínico, ruidoso e apressado, ecoava em cada coração presente um chamado silencioso à sua própria humanidade.
O narrador da vida, o cineasta invisível que observa cada um de nós, estaria focando agora nos detalhes mais íntimos. O tremor quase imperceptível da mão que segurava a garrafa de água. A ruga profunda de preocupação na testa do policial. O suspiro quase inaudível da mulher ao sentir o frescor líquido em sua boca ressecada. É nessas minúcias, nesses fragmentos de segundos, que a verdadeira paixão se revela. A paixão por um bem maior. A paixão que move o mundo para além de si mesmo, que nos lembra do que realmente importa. O gesto do policial não era um ato de heroísmo grandioso, digno de capas de revistas, mas de um heroísmo silencioso, cotidiano, aquele que escolhe ver a humanidade na face do outro e age sem esperar nada em troca. Este primeiro ato de cuidado foi mais do que mera assistência emergencial, foi uma declaração profunda. Uma declaração de que, mesmo nas ruas mais duras, em meio à indiferença mais arraigada, à velocidade desenfreada da vida moderna, a bondade ainda encontra seu caminho para florescer. Foi um lembrete vívido e impactante de que a paixão pela vida alheia, quando despertada, quando permitida a se manifestar, pode quebrar as barreiras do preconceito, da pressa e do medo que muitas vezes nos isolam. O policial, um completo estranho segundos antes, agora se transformava em um anjo da guarda improvisado, um farol de esperança em meio à escuridão da necessidade. Sua ação simples, mas poderosa e repleta de amor, transformou um incidente trágico e isolado em um ponto de partida para algo maior, algo que tocava a essência mais profunda de cada um que presenciou a cena. A semente da compaixão havia sido plantada no asfalto frio da indiferença, e o que germinaria a partir dela seria uma teia de conexões humanas inesperadas e emocionantes. A história não estava apenas sendo contada, estava sendo vivida, tecida com fios de esperança e uma paixão renovada pela existência humana, por sua fragilidade e por sua indomável capacidade de amar. Com a água e o primeiro cuidado, um véu começou a se erguer. Mas para compreender a profundidade desse instante, para sentir a verdadeira paixão que brotava do concreto, precisamos recuar, muito antes daquele desmaio. Quem era a mulher? Onde ela estava antes de sua vida se cruzar com a de um policial em uma rua movimentada? A cidade, em sua vastidão implacável, é um labirinto de histórias não contadas, de batalhas travadas em silêncio, de existências que flutuam à margem da percepção geral. Ela era uma dessas existências, não uma cifra estatística, não um problema social abstrato, mas uma mulher com uma trajetória, com esperanças frustradas e uma resiliência testada até o limite da exaustão. Sua vida, como muitas outras, era um testemunho da capacidade humana de suportar, de perseverar, mesmo quando todas as portas parecem se fechar, quando o corpo e a alma clamam por um cessar-fogo que nunca vem. A paixão pela vida, por mais frágil que fosse, era a chama que ainda bruxuleava em seu interior, a força motriz que a impulsionava. Sua história não começa com o desmaio, mas com uma série de pequenas perdas, de adversidades cotidianas que se somaram, lentamente erodindo o alicerce de sua segurança. Um emprego que desaparece, uma rede de apoio que se desfaz, a saúde que se curva sob o peso das preocupações. Cada um desses eventos em si pode parecer insignificante para quem os observa de fora, mas para ela foram golpes que a empurraram cada vez mais para a beira do precipício. Imagine a rotina. Acordar sem saber se haverá o que comer, onde dormir, para onde ir. Cada manhã é um novo desafio, uma negociação silenciosa com a esperança que insiste em se manifestar, apesar de tudo. A dignidade, por vezes, é o único bem que resta, e ela a carregava com uma teimosia quase palpável, recusando-se a exibir sua miséria, a mendigar um olhar de pena. Esse orgulho silencioso, essa paixão pela autonomia,
por mais escassa que fosse, a tornava ainda mais invisível aos olhos apressados do mundo, pois mascarava a urgência de sua necessidade. O contexto de sua fragilidade era um tecido complexo, não um evento isolado. Não era apenas a fome, mas a somatória de uma invisibilidade social. Quem se importa com os passos de uma mulher em trajes modestos, com os olhos que desviam dos seus, com o corpo que se encolhe em um canto para evitar o contato? Ela era uma figura anônima na paisagem urbana, um ponto indistinto em meio à torrente de rostos apressados. Essa ausência de reconhecimento, essa falta de contato humano genuíno, era talvez uma fome tão devastadora quanto a física. A alma também definha sem o calor da conexão, sem a percepção de que sua existência importa, que há um lugar para ela no grande teatro da vida. E essa fome invisível, insidiosa, contribuía para o colapso, tornando o corpo ainda mais suscetível à exaustão física. O amor que ela buscava, inconscientemente, era o amor do reconhecimento, da presença, da validação de sua humanidade. A jornada até aquele cruzamento, até o encontro fatídico com o policial, foi uma odisseia de resistência. Dias, talvez semanas, de alimentação insuficiente, de noites mal dormidas, de preocupações incessantes corroendo sua paz. Cada célula de seu corpo pedia por descanso, por nutrição, por um momento de trégua. Mas o que fazer quando não há trégua? Quando a própria sobrevivência é uma luta contínua, uma corrida sem fim contra o vazio? Ela não era uma figura passiva em sua própria tragédia. Ela era uma combatente, exausta, sim, mas ainda em pé até o último segundo. Sua queda não foi um ato de desistência, mas o esgotamento final de um corpo que havia lutado bravamente, que havia se recusado a ceder até o último instante. Uma prova da paixão indomável pela existência, mesmo quando a existência se mostra mais cruel. A ironia, quase poética, reside no fato de que foi precisamente esse colapso, esse momento de extrema vulnerabilidade e desamparo que a tornou visível. O desmaio, o ato de render-se completamente à força da fome, foi o catalisador. Foi o grito mudo que o mundo finalmente não pôde ignorar. Ela precisou perder tudo, até a consciência, para que a atenção se voltasse para ela. Um paradoxo cruel, mas que revela a forma como a vida, por vezes, nos força a enxergar aquilo que insistentemente evitamos. A visão de um corpo caindo, a humanidade nua em sua mais frágil expressão, rompe a rotina, quebra a barreira da indiferença, forçando uma pausa, um reconhecimento. Esse momento de fragilidade extrema abriu uma fenda, não apenas na vida dela, mas na consciência coletiva, abrindo caminho para que a paixão pela humanidade pudesse, finalmente, emergir. E na esteira desse colapso, no solo fértil de sua dor, a semente da esperança começou a brotar, impulsionada pelo amor que se manifestava. Aquele desmaio não foi um fim, mas um recomeço. Foi a página virada de um capítulo de invisibilidade e privação, para a abertura de outro, onde a compaixão e o cuidado se tornariam os novos protagonistas. A mulher, que antes era apenas uma sombra no cenário da cidade, agora se tornava o centro de uma narrativa de resgate e solidariedade. Sua queda era o prenúncio de uma ascensão, sua fome, o gatilho para uma abundância inesperada de generosidade. Que força poderosa reside na vulnerabilidade, na capacidade de se expor, mesmo que involuntariamente, para que o amor do próximo possa finalmente se manifestar. Pense bem. Quantas histórias como a dela se desenrolam nas sombras, invisíveis aos nossos olhos, ignoradas pelo nosso ritmo de vida acelerado? Sua história não é apenas sobre a fome de um corpo, mas sobre a fome de conexão, de reconhecimento, da paixão por uma vida digna que todo ser humano merece. Ela é um espelho que reflete nossa própria humanidade e nossa capacidade, muitas vezes adormecida, de amar
e de cuidar. O que aconteceu com ela não é apenas um incidente, é um convite à reflexão sobre o que realmente importa, sobre os laços invisíveis que nos unem a todos e sobre a paixão que temos pelo próximo. Este foi apenas o contexto. O que se desenrola a seguir, a partir deste momento de pura verdade, é a prova de que a luz sempre encontra uma fresta, mesmo nas paredes mais sólidas do desespero, e que a compaixão, o amor mais puro, tem o poder de transformar as histórias mais sombrias em narrativas de luz. A chama tremeluzente da vida reacendeu nos olhos dela. A lentidão com que os pálpebras se abriram revelou um mundo turvo, mas agora com um ponto de apoio. O rosto do policial, em um close inesperado de preocupação e alívio. A voz dele, antes apenas um sussurro no zumbido do desmaio, tornou-se audível, firme, mas gentil. Você está segura. Palavras simples, mas que carregavam o peso de uma promessa, de uma verdade que o corpo faminto e a alma exausta precisavam desesperadamente ouvir. A sede, a dor, o vazio no estômago ainda estavam lá, mas agora vinham acompanhados de uma sensação de proteção, de uma mão invisível segurando-a, guiando-a de volta do abismo. Não era apenas o despertar da consciência, era o renascimento da esperança, um amor fundamental, uma paixão pela vida que ressurgia das cinzas da privação. Aqueles primeiros goles de água, oferecidos com uma devoção quase sacra, lavavam não apenas a secura da garganta, mas também anos de abandono e indiferença, inaugurando um novo capítulo. O policial não se afastou. Sua presença era um âncora, um ponto fixo em um universo que havia sido caótico. Ele a observou com uma intensidade que ia além do profissionalismo. Seus olhos, acostumados à desconfiança e ao ceticismo, agora refletiam uma bondade desarmada, uma paixão que se acendeu naquele instante de vulnerabilidade extrema. Sua mão, grande e protetora, repousava no ombro dela, um gesto de conforto que não precisava de palavras para ser compreendido. E ao seu redor, o efeito dominó da gentileza começava a se manifestar. A quietude inicial da multidão cedeu lugar a um burburinho de solidariedade. Não era mais a curiosidade mórbida, mas uma emergência coletiva de empatia. Alguém trouxe um cobertor fino, outro, uma fruta, um pão. Gestos pequenos, despretensiosos, que formavam uma colcha de retalhos de cuidado e amor. Os anjos inesperados surgiam do anonimato da multidão, impulsionados pela cena que havia derretido até o coração mais frio. A reconstituição dos fatos para a mulher era um embaço, mas a realidade daquele instante era nítida. Ela estava sendo cuidada, estava sendo vista. O policial, com um discernimento surpreendente, decidiu não levá-la a um hospital naquele momento, temendo que a burocracia e a frieza institucional pudessem apagar a chama recém-acesa de esperança. Em vez disso, ele fez algo que transcendia o protocolo. Ele a levou a um pequeno estabelecimento local, um café modesto, onde o calor humano era tão nutritivo quanto a comida. Ali, longe dos olhares curiosos e do asfalto impiedoso, ela recebeu uma refeição quente. Não era apenas comida, era sustento para a alma, um lembrete tangível de que ela importava, que sua vida tinha valor e que havia pessoas dispostas a demonstrar essa paixão pela dignidade humana. Cada colherada era um ato de amor, um resgate de sua própria humanidade. A conversa que se seguiu entre goles de café e bocados de pão não foi um interrogatório, mas um diálogo humano. O policial, cujo nome era Marcos, não perguntou sobre a vida dela com o intuito de preencher um relatório, mas com a genuína preocupação de quem buscava entender, de quem queria ajudar a reconstruir.
Ela, por sua vez, encontrou na segurança daquele ambiente e na bondade de Marcos a força para compartilhar fragmentos de sua história. A perda do emprego, a ausência da família, a espiral descendente que a levou àquele ponto de ruptura. Não havia julgamento, apenas uma escuta atenta e compassiva, uma paixão pela verdade e pela conexão que os unia, independentemente de seus mundos aparentemente distintos. Naquele café simples, entre a fumaça do vapor e o tilintar das xícaras, uma ponte invisível se construía entre duas almas, uma paixão humana que transcende papéis sociais. A história não parou ali. O efeito borboleta da gentileza começou a se expandir. Marcos, movido por uma paixão renovada e por um senso de responsabilidade que ia além de seu distintivo, começou a mobilizar sua rede de contatos. Ele não era apenas um policial. Era um homem com um coração que havia sido tocado e que agora ardia em uma paixão por fazer a diferença. Colegas, amigos, até mesmo membros da comunidade que haviam testemunhado a cena na rua começaram a se unir. Pequenas doações se transformaram em uma corrente de apoio. Não era caridade no sentido frio da palavra, mas uma expressão coletiva de amor e solidariedade, de uma paixão pela restauração da dignidade humana. A mulher, cujo nome era Ana, começou a ter acesso a recursos básicos: roupas limpas, um lugar seguro para dormir, a promessa de um futuro que até então parecia impossível. As imagens desses dias seriam um bálsamo para o espectador. Ana, não mais desfalecida, mas com um brilho tênue de esperança nos olhos. Marcos, ao lado dela, não como um salvador heróico, mas como um companheiro, um catalisador de um movimento de bondade. A comunidade, unida em um propósito comum, demonstrando que, em meio ao egoísmo e à indiferença, a chama da compaixão nunca se apaga completamente. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra de encorajamento era um tijolo na reconstrução de uma vida, um testemunho do amor incondicional que brota quando menos se espera. O coração mais frio, aquele que duvida da bondade intrínseca do ser humano, aquele que se esconde atrás do cinismo, seria forçado a ceder. A paixão pela vida, pela justiça, pelo bem-estar do próximo, era a força motriz por trás de tudo. Esta não é apenas uma história de recuperação, é uma ode à interconexão humana. É a prova de que um único ato de compaixão, de amor, de paixão, tem o poder de desencadear uma onda de solidariedade capaz de curar feridas profundas, de restaurar a fé na humanidade. Ana, a mulher que desmaiou de fome, não era mais uma vítima invisível. Ela era um símbolo vivo da resiliência e da prova de que quando um coração se abre, o mundo inteiro tem a chance de se transformar, de se reapaixonar pela bondade. Este foi o renascimento. Este foi o milagre forjado pela gentileza. E o que aconteceu depois é a mensagem que permanece. A imagem que persiste, muito depois da poeira assentar e da ajuda ser prestada, é a do encontro. Não o desmaio em si, mas o momento exato em que a vida de uma mulher, invisível até então, colidiu com a de um policial, um homem em seu dever. Essa não é uma história apenas sobre a fome do corpo, mas sobre a fome da alma, o vazio que a indiferença impõe. Quantas Anas, quantas existências frágeis se desintegram diariamente à nossa volta, veladas pela pressa, pelo medo de olhar, pela conveniência de não se envolver. A tragédia real não é o colapso individual, mas o colapso coletivo de nossa capacidade de ver, de sentir, de estender a mão. O que aconteceu naquela rua foi um espelho que refletiu a dura realidade da invisibilidade de muitos, mas também a força surpreendente de um único ato de compaixão, de amor incondicional, que brota onde menos se espera. Que paixão maior pode existir do que a paixão pela dignidade alheia?
A cena do desmaio, chocante e dolorosa, transformou-se em um poderoso catalisador. Ela não foi o fim de uma linha, mas o ponto de inflexão, a virada dramática de um roteiro que parecia condenado à tristeza. A vulnerabilidade de Ana, exposta de forma tão crua, teve o poder singular de romper a barreira da indiferença, de penetrar no véu de rotina que nos cega para as lutas ao nosso redor. O gesto de Marcos de simplesmente amparar, de oferecer água e uma refeição quente, não foi um ato de heroísmo grandioso, mas de humanidade fundamental. Não buscava glória, apenas a resposta instintiva a uma necessidade premente. E essa simplicidade, essa pureza de intenção, é o que ecoa. É o que nos força a questionar: qual o preço de nossa conveniência? Qual o custo de nossa pressa quando ela nos impede de ver a dor que pulsa tão perto? Este não é um questionamento moral, mas uma reflexão profunda sobre o cerne da nossa própria existência social, sobre o amor que tecemos em nossas interações. Pense na inversão da tragédia. Um momento que, em qualquer outro contexto, seria apenas mais uma estatística sombria, um breve parágrafo em um jornal local, tornou-se o berço de uma história de resiliência e solidariedade. A queda de Ana não foi apenas um evento físico, foi uma queda simbólica que nos trouxe de volta à Terra, nos lembrou que somos todos parte do mesmo tecido. O amor aqui não se manifesta em grandes declarações, mas na concretude de um prato de comida, na gentileza de uma conversa, no olhar atento de quem se importa. É a paixão pela vida em sua forma mais despojada e real, sem artifícios, sem floreios. O que Ana recebeu não foi esmola, mas o reconhecimento de sua humanidade, a validação de que sua vida importava, que ela era digna de cuidado e atenção. E isso talvez seja a maior das curas. A mensagem que permanece é atemporal, um eco de todas as grandes histórias de amor e redenção. Não precisamos de capa e espada para sermos heróis. Às vezes, basta um par de braços estendidos, um copo de água, um momento de atenção. A bondade, a compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro não são virtudes distantes, são capacidades intrínsecas a cada um de nós, esperando o momento certo para serem despertadas. Marcos, o policial, não é um salvador, ele é o catalisador. Ele é a prova de que um único indivíduo, movido por uma paixão genuína, pode iniciar uma onda de transformação que vai muito além de seu próprio alcance. Sua ação não apenas salvou um corpo, mas reacendeu uma alma e, por tabela, tocou as almas de muitos outros, incluindo a nossa. Este incidente, este encontro improvável, nos convida a reavaliar nossas prioridades, nossa forma de observar o mundo, nossa disposição em sermos parte da solução e não apenas da paisagem. Ele nos lembra que a grandeza está nos pequenos gestos, na capacidade de ver o invisível e de agir com o coração, não apenas com a razão. A paixão pela humanidade não é um ideal abstrato. Ela se manifesta nas entrelinhas do cotidiano, nos atos de amor que passamos despercebidos. Ana e Marcos tornaram-se, sem querer, mensageiros de uma verdade profunda. A bondade existe e ela tem o poder de derreter o coração mais frio, de transformar a tragédia em triunfo, de reacender a chama da esperança em um mundo que tanto precisa dela. A história deles é um testamento de que o amor, em sua forma mais pura e altruísta, é a força mais poderosa que move a existência. Este foi o ponto final de uma jornada, o epílogo de um momento que ressoa. Mas a reverberação, a memória desse amor, a paixão por essa mensagem, essa é eterna. O que Ana e Marcos viveram não foi um evento isolado, um ponto final na linha do tempo. Tornou-se um eco, uma reverberação que atravessou as paredes da indiferença e se alojou no coração da cidade.
A história deles, capturada na urgência daquele dia, é o legado de um amor que floresceu sob as condições mais improváveis. É a prova irrefutável de que, mesmo nos cenários mais sombrios da vida urbana, a luz da compaixão encontra seu caminho. Essa não é uma fábula distante, é uma verdade palpável, uma lição gravada no asfalto quente e nas memórias daqueles que testemunharam e que agora se espalha, convidando cada um de nós a olhar para dentro, a questionar nossas próprias muralhas, a reacender nossa própria paixão pela humanidade. O legado não é apenas um relato, mas um convite perpétuo à ação. Aqueles que presenciaram a cena, os pedestres atônitos, os lojistas curiosos, os transeuntes apressados, foram mais do que meros espectadores. Eles se tornaram portadores de uma verdade. A história de Ana e Marcos, de sua queda e seu resgate, permeou suas conversas, modificou suas perspectivas. Muitos, inspirados por aquele ato singelo e puro de amor, começaram a olhar para o mundo com outros olhos, a perceber as Anas invisíveis em seus próprios caminhos. Um ato de gentileza, por mais pequeno que pareça, tem o poder de desencadear uma série de eventos, um efeito borboleta da bondade que transforma o ar que respiramos. Não é uma utopia, mas uma realidade que se manifesta quando escolhemos agir. O legado é a semente plantada na consciência coletiva, uma paixão pela transformação social. Mas o que significa esse legado para você que assiste a essa narrativa agora? O que essa paixão reacende em seu próprio coração? É um chamado sutil, mas insistente, uma provocação à sua própria capacidade de sentir, de cuidar, de intervir. A verdade é que não somos apenas espectadores do drama humano. Somos, cada um de nós, atores coadjuvantes, capazes de alterar o roteiro, de reescrever finais. Quantas oportunidades de compaixão perdemos em nosso dia a dia, em nossa pressa, em nossa bolha de conveniência? A história de Ana e Marcos não é para nos fazer sentir culpados, mas para nos inspirar, para nos lembrar da força inata que reside em cada gesto de amor, em cada ato de reconhecimento. É uma celebração da paixão pela vida, pela conexão, pela dignidade que une a todos. A gentileza como viral é mais do que uma frase, é um conceito poderoso. Pense no impacto de um vídeo como este, compartilhado, comentado, discutido. Cada compartilhamento não é apenas um clique, é um eco daquela cena na rua, uma nova voz que se une ao coro da compaixão. Cada comentário, cada reflexão é uma prova de que a história de Ana e Marcos continua a tocar corações, a derreter o que parecia frio e imutável. Este vídeo não é o fim da história deles, mas o início de inúmeras outras histórias, a centelha que pode acender a paixão em novos corações. Ele se torna um veículo, uma plataforma para que a mensagem de amor, de solidariedade e de paixão pelo próximo se propague, transcenda fronteiras e inspire atos semelhantes em cantos remotos do mundo. É uma convocação silenciosa, um sussurro no meio do ruído digital. O que você fará com essa paixão recém-descoberta? Você a guardará ou a deixará fluir? A história de Ana e Marcos é um convite para olhar para a sua própria realidade, para os invisíveis que cruzam o seu caminho todos os dias, para questionar o que você pode fazer, mesmo que pequeno, para ser a diferença, para ser o Marcos na vida de alguém, para ser o anjo inesperado que surge quando tudo parece perdido. Pois é nesses momentos, nessas escolhas de amor e paixão, que a verdadeira essência da humanidade se revela, que a força da nossa interconexão se manifesta de forma mais pura e poderosa. A imagem final de Ana, não mais desfalecida, mas com um brilho de dignidade restaurada, e a de Marcos, com a serenidade de quem fez a escolha certa, gravam-se em nossa mente.
Elas são o testemunho de que a esperança é uma força invencível e que a paixão pela vida, quando compartilhada, pode mover montanhas. Este não é o fim da nossa conversa, mas o início da sua. Qual a sua história de gentileza? Qual o seu ato de amor? O que você fará com essa chama que acendemos? Finalmente, em um mundo que muitas vezes parece mergulhado na escuridão, a luz mais potente não vem de grandes espetáculos, mas dos atos simples e profundos de amor e compaixão. A história de Ana e Marcos é um farol, que ela ilumine seu caminho e reacenda a paixão pela humanidade que reside em cada um de nós. Compartilhe este vídeo se você acredita no poder transformador da gentileza, da paixão, do amor. Deixe seu comentário e conte-nos qual foi o ato de bondade que mais te marcou, que derreteu seu coração mais frio.